aproveitando que a gente está falando do orgânico, está falando que o orgânico é mais caro, que nem os ricos estão comprando orgânico, nós vamos falar agora por que, que o orgânico é mais caro e se é verdade que ele é mais caro. Às vezes não é. Sim. Assim, eu faço as compras da minha casa, então eu sei por isso. E às vezes eu olho e fico perplexa, porque é o mesmo preço, uma coisa orgânica e uma não orgânica, mas às vezes é mais caro, quase sempre é mais caro. Mas eu nunca fui nas feiras orgânicas, eu vou sempre num lugar que venda orgânico. Mercado. É. Então, Leandro, na verdade, a gente tem que parar para entender que existe um processo de lógica invertida nas cadeias de consumo e produção. A gente tem uma lógica invertida na produção e uma lógica invertida no consumo. Hoje o Brasil ele beneficia os monopólios, né, do agronegócio, que ocupam grandes áreas de terra no nosso país e tem um nível de otimização de produção muito pequeno, porque não é esse modelo que abastece a sociedade de alimento. Como a nossa colega Karen falou, na verdade 70% do nosso alimento ele vem da agricultura familiar, que é a produção de pequena escala, em pequenas propriedades. Então, a gente já tem uma política, um processo de política pública no nosso país que inverte o processo, dá subsídio para quem produz para exportação e para alimentar gado, nos Estados Unidos, por exemplo, que é o caso da soja, e quase não dá fomento e nenhum incentivo para o pequeno produtor orgânico. Então, isso já gera um encarecimento. Você tem a questão dos grandes atravessadores hoje, que eles encarecem o produto orgânico. As feiras orgânicas, elas são chamadas de circuitos próximos, de circuitos de proximidade, circuitos curtos de consumo, porque as feiras elas acabam trabalhando com o produtor local. Então, por exemplo, nas nossas feiras do Rio de Janeiro, do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, que é um projeto de política pública do município do Rio, único no Rio, único no Brasil e único no mundo. Não existe em nenhum lugar do planeta hoje um trabalho como o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Isso é um grande orgulho para todos nós. A prioridade de trabalho é com o produtor local. Então, o que acontece? O grande mercado, ele é um grande atravessador. O que ele visa? Ele visa maximizar lucro e, muitas vezes, socializar prejuízo. Então, ele traz um alimento de muito longe, que tem uma pegada ecológica caríssima, por causa de transporte, ele tem uma estrutura gigantesca para ser mantida, e acaba que esse alimento orgânico, ele sai muito caro para o consumidor final. Enquanto que nos circuitos curtos, por exemplo, onde você tem o produtor local produzindo e levando para a venda direta na feira, você tem uma série de custos minimizados nesse processo. Então, você consegue comprar os mesmos alimentos que você, em vez de comprar no grande mercado, comprar no circuito, comprar na feira. É preciso que a gente readquira esse sentimento, esse exercício de cidadania. A gente acabou se acostumando ao que é conveniente. Então, às vezes, é conveniente realmente ir no mercado porque você encontra de tudo, desde o sabor em pó. Porque se você está trabalhando também, a sua hora de ir ao mercado não é a hora da feira, né? Sim, para isso estão surgindo outros processos além das feiras. Existem cestas que os próprios produtores pegam e montam a sua logística para fazer entrega, fazer os seus deliveries, né? Existem pequenos brokers, pequenos braços de articulação nas próprias feiras que existem para atender essas pessoas que não conseguem frequentar a feira dentro daquele horário de 7 da manhã a 1 da tarde. Mas o que é importante falar é sobre esse exercício de cidadania, né? De você voltar para a praça. As feiras, por exemplo, elas são feitas na praça. A praça é o ambiente mais democrático que existe, onde a gente tem a troca dos saberes, a gente consegue adquirir essa compreensão da importância do alimento local, né? Então, o preço... A gente conhece quem produziu. Exatamente, isso, que o olho muito no doido, olho. né? E a gente perdeu isso faz tempo. Não, e você consegue chegar, por exemplo, numa grande rede de mercado, chegar no caixa e barganhar o preço com ela? Nunca. Não, e pior do que isso, um pequeno produtor não vende para o supermercado. É impossível. Você quer ir à falência, vender para o mercado. Mas muitas vezes acabam sonhando a primeira com decisão, olha, vender para supermercado é assinar o atestado de óbito. Por quê? Porque eles colocam o preço lá embaixo, você tem toda uma política de colocação na prateleira, se você não tiver um promotor de venda, não sei o quê. Porque o orgânico tem um valor agregado mais alto, eles fazem uma coisa absurda. Lugar na estante, o lugar na prateleira. Sim, pior do que isso, ele compra, olha só, vou dar um exemplo, ele compra um brócolis de um produtor convencional a R$1, ele vende a R$1,50. Ele compra o brócolis do produtor de orgânico a R$1,30, ele bota R$5. Exatamente. É porque o orgânico tem um valor agregado maior. Então, o supermercado não é o lugar para comprar orgânico. Daí vem uma parte dessa mítica de que o orgânico é mais caro, porque, na verdade, a grande maioria das pessoas que buscam o orgânico, elas acabam acessando o orgânico nos ambientes, nos canais de compra errados.
Por isso a importância do fomento de política pública que faça com que as feiras se alastrem pelo país. Isso tinha que ser incorporado no nosso DNA. Isso é um caso que envolve saúde pública e soberania alimentar. E realmente é o caminho que existe para você facilitar o acesso. Você disse que o orgânico é mais... Você falou que o orgânico tem um preço mais acessível, porque ele é fabricado perto de você, e que essa é uma experiência única, a experiência de feiras. Na verdade, o que acontece? No mundo inteiro existem feiras orgânicas espalhadas em todos os países. Mas Não, a grande diferença que tudo é orgânico, eles estão muito mais... Sim. Mas ainda assim é um negócio local, e bem restrito. O grande X da questão, falando do ponto de vista da gestão, é você conseguir desenvolver uma metodologia replicável. Você pegar uma ideia igual o sistema de franquia. Aquela ideia, ela ser perfeita do ponto de vista da gestão, de maneira que você consiga replicá-la. Então, hoje, a modelagem que o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas possui no Rio de Janeiro, ela é uma modelagem extremamente replicável. Por isso que a gente conseguiu, nos 3 últimos anos, triplicar o número de feiras orgânicas no Rio de Janeiro. Porque a gente Quantas são hoje? Hoje são 18 feiras. 18 feiras orgânicas. E a gente caminha para novas feiras. Porque a modelagem, para fazer com que haja implantação, o protocolo que se adotou envolvendo a sociedade civil, por exemplo, as associações de bairros. Por exemplo, a gente está às vésperas de implantar uma nova feira, que é a Feira da Gávea. A gente ficou durante um ano fazendo um trabalho com a Associação de Moradores, fazendo abaixo-assinado, envolvendo a sociedade. Então, você acaba fazendo um processo de sensibilização da sociedade e ela traz para si essa responsabilidade. E aí pressiona o ator público. Aí aciona-se a prefeitura. E aí percorre-se um trâmite. Porque para abrir uma feira tem que ter uma ordem da prefeitura. Sim, mas o ator público, ele sempre ele tem que ser provocado, ele tem que ser motivado. Quem provoca o ator público é sempre a população, é a sociedade civil organizada. Então, descobrindo esse caminho, a gente conseguiu acelerar o processo, dar uma dinâmica no processo. E aí a gente criamos um conselho municipal de gestão do circuito, a gente adotou alguns protocolos. Por exemplo, existe hoje um decreto municipal que regulamenta o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, tudo isso fruto de construção coletiva. Então, isso aqui não existe em outros locais. Por exemplo, no Sul, que a agroecologia e a agricultura orgânica é super desenvolvida, nem lá eles têm uma política pública como aqui. Eles têm feiras independentes, separadas. E aí eles não conseguem fazer esse processo de replicação, bairro a bairro. O que a gente está fazendo aqui é um processo de ocupação territorial, bairro a bairro, aos poucos. A gente falou num selo, de orgânico. Sim. E qual é o selo? O que está escrito que eu tenho que olhar? Bem, é importante entender o seguinte, existem os alimentos in natura, que são os vegetais, e existem os alimentos processados. Existem 3 maneiras de você fazer o processo de certificação orgânica, tá? A Lei 10.831 do Governo Federal, ela prevê 3 metodologias de certificação. Então, você pode certificar através de um organismo de controle social, através de uma OPAC, que é um organismo participativo de avaliação da conformidade orgânica, e através de auditoria. Mas como é que a gente percebe isso? Sim. A gente não sabe nada desses nomes todos. Os alimentos in natura vendidos em feira, o produtor que ele precisa ter uma certificação orgânica. Essa certificação ela é expedida por uma organização certificadora. Então, por exemplo, aqui é uma certificação de um produtor do IBD. Essa certificação... Mas não tem o IBD, não seria... Sim, tem o IBD. Deixa eu ver aqui, IBD em qual tá. É porque existem várias certificações. Então, por exemplo, o alimento processado, ele tem que ter dois selos. O selo do CISORG, que é o selo do governo federal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse selo, que é o orgânico. Eu até trouxe uma impressão grande aqui. Tá. Então tem que ter esse. Esse selo é obrigatório. Esse selo aqui é obrigatório, que você achou aqui, ó. Isso. Né? Todo alimento orgânico processado mostra lá o selo. Tem que ter esse selo. Se estiver sendo vendido como orgânico e não tiver esse selo, não é orgânico. Esse selo prova que ele é orgânico. Sim, agora tem que haver uma dupla certificação. Essa aqui é a certificação do governo federal e essas aqui são exemplos de certificação de certificadoras por auditoria. Ou seja, o alimento orgânico processado ele tem que ter uma dupla certificação. Ele tem que ter o selo CISORG do governo federal, ele tem que ter o selo da certificadora que fez o processo de rastreabilidade e acreditação da conformidade orgânica. Que aí pode ser esse aqui, o IBD, Ecovida, Ecocert, etc. Sim.
Ou o sistema participativo, sim, né? Existem diferenças entre as certificadoras também. Essas 4 aqui, por exemplo, elas são certificações por auditoria. São empresas privadas que fazem esse trabalho de auditoria. Existem os SPGs, que são certificações participativas. São grupos de produtores que se reúnem e eles próprios fazem as suas autovistorias. Existe uma metodologia que eles seguem, né, e eles fazem a autovistoria. E existe também o controle social. O controle social libera o produtor de apresentar esse selo, mas ele está restrito à venda direta nas feiras. Tá? Então, por exemplo, você pode ter um produtor de abobrinha e ele não ter o selo. Ele vai ter um certificado expedido pelo Ministério da Agricultura de que ele faz parte de um controle social. Na verdade, existem 3 formas de certificar, que nem eu estava tentando explicar. Né? Existe uma, assim, por exemplo, o IBD. Se você tem uma certificação do IBD, você pode até exportar o seu produto, você pode vender o seu produto orgânico na Europa. Que IBD mesmo? Instituto Biodinâmico. Esse é que é o bom. Não, todos são. Todos são. Diferentes. Mas eu gosto do modelo do SPG. Esse é o único no Brasil que tem essa autorização para ser vendido na Europa. Mas todos os outros são válidos. É porque cada um é de acordo com o tipo de produtor, Mas o tamanho da só produção. isso aqui, produto orgânico Brasil, não serve? Não, tem que ter a dupla certificação, tem que ter uma sinalizar. Não é que eu acho que eu explicaria diferente, que assim, qual é a forma que você obtém aquele selo federal? Você tem que ter, porque assim, você não é direto dele, você tem que estar em algum sistema de certificação para ter o selo do governo federal. Eu sou no sistema participativo de garantia, que é esse modelo em que existe um controle de um grupo maior, você não compra a certificação, você tem um controle de todo o grupo dos produtores associados, você segue toda a normativa e aí, através desse, você chega ao governo do selo federal, ou ao selo do governo federal. Ou você tem esses via auditoria, que é uma empresa especializada em fazer auditoria. São sistemas diferentes. Tá, você tem primeiro o selo, digamos, regional, para depois ter o federal. É o caminho para obter o federal, não é que você vai ter um e depois vai passar por outro processo. Se você São tem duas simultâneos. certificações. São simultâneos, você só tem que escolher qual é o Tem que caminho. simplificar isso, porque o cara em casa não vai ficar pensando se O é selo- SPG, se é IBD. Aquele orgânico, Não, na hora então, de orgânico comprar. Brasil é o que vale. Esse Não orgânico importa Brasil aqui é o caminho. federal. Então esse aqui, se isso aqui tiver no produto, Isso. está garantido. Sim, sim. Que é um produto orgânico. Um detalhe, os in natura, por exemplo, Né? Porque ninguém vai ficar procurando essas letrinhas. por exemplo, os mercados, A gente eles já não são... leu o rótulo, agora vai procurar a letrinha, é ruim. Os in natura, mais os in natura nas explicação, né? feiras, eles não precisam ter essa rotulagem. Mas aí Eles se são ele está vendidos a na feira granel. orgânica, você vai Ok. supor, né? Pelo amor de Deus. Mas as que certificações precisam ser expostas. Tem que confiar em alguém, E gente, não é é possível. um certo controle do grupo que está ali. Você Claro. conhece. É, assim, eu porque aqueles conheço os outros pessoas que estão ali não produtores vão da minha querer região. um 171 ali, né? Se eu o acho. cara aparecer com uma coisa Né? que eu sei que nem dá É ali uma- na região, fala assim, sei lá, peraí, uma tem, abobrinha né? gigante com 2 quilos. Né? Você vai ver que ela não é orgânica, né? É pela lógica. Aí vai na... Sei lá, eu acho que indo a uma feira orgânica, você tem que confiar que ali você está no lugar certo. Mas Agora, o próprio, lugar o próprio sério. produtor Quem garante que a orgânico feira vai é fazer a orgânica? propaganda, né? Esse é o Aí X da questão. mas você diz que tem um circuito. A Não, pessoa então, que está por interessada isso vai que é na feira do diferente, né? circuito. Né? Sim, sim, Porque sim, eu, sim. por exemplo, confesso que compro no supermercado. Não, eu tô falando assim, numa feira, se alguém tiver dúvida, o próprio vendedor orgânico, ele vai ser o maior interessado em exibir seu Claro. certificado. E vai ser é. interessado em tirar dali o sujeito que não está Não, sendo isso correto. acontece muito. Exatamente. Porque vai queimar o filme dele. Claro. Então Isso aí já eu acho que é um aconteceu. ambiente que você Já pode aconteceu. confiar. Isso já aconteceu no nosso Né? grupo de assim, descobrir que tinha um produtor lá com uma berinjela que não era dele, não sei que ele foi expulso do grupo. Eu comprei Você tem esse durante um controle. tempo, posso até ter sido injusta, por isso que eu não vou citar de um produtor ou de alguém que intermediava e entregava em casa umas cestas. Mas eu comecei a desconfiar dos tamanhos das... Mas o Estava tamanho bonito não é demais, estava indicativo, esquisito. Não, tamanho sei, não é comecei, indicativo, não. mas eu comecei a Não é desconfiar mais, e tal, e pronto, aí desisti. Passei a comprar eu mesma, em vez de receber em casa uma coisa já pré-estabelecida, para ser eu que vou ao supermercado e que compro. Quer dizer, não mudei não saí do orgânico totalmente. Mas por isso, Leda, assim, a nossa Mas não insistência, sai desculpa, totalmente, na mas- importância das pessoas pedirem sempre vista da questão dos certificados, né? Nas feiras Nossa, também, mas isso é até importante. tempero tem. Cúrcuma. Pode ter selo. Né? Só o legume e a fruta que não tem selo, o resto tudo tem selo. Sim, eles precisam ter selo a partir do momento que eles são vendidos nos grandes mercados. Os grandes mercados, eles precisam vender Eles eles têm embalados. uma embalagem Isso, com e aí tem que ter o selo, selo. Né? Porque Esse selo aqui, com Deveria ser o certeza. Esse aqui eu contrário, né? nunca reparei.
E uma embalagem que gera resíduo, né? Que quando Exatamente, você compra no deveria ser o mercado, contrário, que vem a deveria ser bandejinha embalado de isopor, selo, o plástico, é o quer dizer, você agrotóxico. comeu o alimento orgânico, mas você gerou uma Mas lixarada, essa é a coisa né? mais engraçada, assim, contraditória do mercado. Porque assim, você vai, aí ele embala e bota, quando não é orgânico, assim, produtos selecionados, um plástico, um isopor. Aí você pega aquilo, bota dentro de um saco plástico, vai botar dentro de uma sacola plástica. Aí vai chegar em casa e vai botar dentro de um Tupperware, que é de plástico. Não, Mas é tudo muito que a gente contraditório. A compra gente tem assim, muito né? que trabalhar ainda. Muito, muito, muito. Né? Porque a gente mesmo. Aí você começa a trocar as coisas da sua casa por vidro, aí quebram tudo, aí você vai olhar, só tem a tampa de um, o poste do outro, né? Aí você fala, não, então isso não vai dar O certo. plástico, ele é um fator contaminante também. Claro, orgânico. por isso que eu estou falando isso. Alguns plásticos, Você eles fica têm... enfiando os bisfenol, orgânicos né? dentro do plástico, também não funciona. Eu canso de fazer isso. Achar Eu não os sei se tomates tem algum maravilhosos dentro do pé de plástico. E aí contamina o alimento. Márcia, eu não sei se tem algum estudo sobre a durabilidade, porque eu já tive experiência, por exemplo, com banana convencional e banana orgânica. A banana convencional, você compra, ela apodrece e não Rápido. amadurece. Sim. Ou se amadurece, são 30 segundos que você não está lá para comer naquele momento. E a banana orgânica, eu já tive experiência dela demorar e durar mais. Eu não sei se vocês já viram Não, isso. engraçado. Para mim, orgânico dura muito menos. Na verdade, Ele estraga existe a mais questão da rápido. forma como você deve acondicionar esses alimentos. Onde? Né? Enfim, seja na geladeira ou na sua fruteira, né? Existem algumas metodologias para você acondicioná-lo de uma Tipo? forma a não... A banana, já que foi o exemplo que a nossa cara usou. Não, a banana, de forma natural, a banana ela dura normalmente bem mais do que uma banana convencional, deixando fora da geladeira mesmo. A banana é fora da geladeira. A banana orgânica ela não tem alguns nitratos, não tem alguns promotores químicos que acabam degradando o alimento, né? Ou então acelerando o processo de maturação dele, e esse aceleramento provoca a maturação rápida e a degradação do alimento. O orgânico ele tem aquele tempo natural dele ir amadurecendo progressivamente, por isso essa percepção de demora às vezes de uma semana, enquanto a banana comum dura bem menos, amadurece muito rápido e é mais ácida, né? A banana orgânica é mais doce. Você tem também essas alterações O no paladar. calendário de plantio é o mesmo da convencional, né? Sim, mas diferentemente no orgânico, respeita-se a sazonalidade do alimento. Ou seja, na agricultura orgânica, você não fica gerando um processo forçoso na natureza para que a natureza não produza além do necessário. Né? A questão das safras. Em vez de você colher 3 safras, no orgânico você vai colher a safra normal que a natureza levaria o tempo dela para fazer. E no tempo dela, né? E no tempo dela. Isso evita até as significa- pragas, né, também. Sim. As pragas, né, que a gente sabe que não são pragas, mas... Porque também o que você compra fora da temporada, digamos assim, você paga muito caro. Né? Não é? E o valor Quando nutricional ainda é quando é menor. cereja, eu adoro cereja, então quando a cereja chega no supermercado, ela chega num preço de quase de ouro em pó. Né? Aí até chegar dezembro, o preço vai caindo. Né? Essa é uma outra forma, inclusive, da gente detectar a diferença entre o orgânico e o convencional. É você comprar o alimento dentro da época dele, natural da época dele. E o gosto, né? O sabor do Você comprar, por alimento. exemplo, manga no inverno. Estranho, né? Então, A gente não tem isso muito no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, quando você vai para o Cerrado brasileiro, o Cerrado brasileiro é riquíssimo de diversidade de frutas, o Nordeste, e aí a pessoa quer comer maçã, pera, laranja, uva e melancia. E você tem ali um monte de frutas que são deliciosas, super nutritivas, Você e tem a que gente também não aprender a valoriza. se arriscar. Exatamente. Variar, né? E o tal do matcha? O matcha É bom? O matcha, ele Gostoso não é, né? Ou é? ele tem um sabor um pouco mais suave do que o chá verde em si. Mais né? suave? Sim. Ele tem um sabor ainda um pouco amargo, né? Tem cheiro de erva mais, de Isso, chimarrão. ele tem esse sabor bem de herbal mesmo. Mas o matcha ele é muito interessante porque ele é produzido ele é obtido da mesma planta que o chá verde, que é a Camellia sinensis, né? Que dá origem ao chá verde, ao chá preto. Só que ele é produzido em áreas protegidas do sol, diferente do chá verde, que fica exposto ao sol na maior parte do tempo. As folhas que são colhidas são as folhas mais novas, né? E o processo também dele é mais artesanal, né? A produção. Ele é moído, as folhas são moídas em pedra até chegarem a essa forma de pó. E por que ele é bom?
Ele tá na moda? Não, ele está na moda, Tá na né? moda, com Porque certeza. quando se fala logo que ajuda no emagrecimento, logo entra na já moda. logo né? dispara na moda. É. Mas ele, na verdade, por conta desse processo dele, ele tem ele preserva muito mais o valor nutricional. Então, ele tem mais vitaminas, mais minerais, mais antioxidantes, então, mais substâncias protetoras da saúde. Por conta desse processo. Então é dele. verdade isso. Não, é verdade. Realmente. E aí ele se comporta como chá verde, que você pode tomar até determinada hora, porque senão também te dá uma ligada. Ele tem uma diferença também. Por conta dessa estrutura dele, dessa composição dele, ele tem um aminoácido chamado teanina, L-teanina, que é um aminoácido que ajuda a deixar a gente um pouco mais relaxados. Então, ele ajuda no combate a uma ansiedade, mas ajuda também a melhorar foco e concentração. Que é muito do que a gente busca num alimento com cafeína, né? Às vezes vai melhorar a concentração, raciocínio. Ele tem esse benefício sem deixar a pessoa agitada. Então, você pode tomar à noite sem problemas. E você conhece alguma experiência, assim, realmente comprovada de que ele funciona, essa história de que ele ajuda no emagrecimento? É porque todo líquido ajuda no emagrecimento? Como Não, é é por conta das substâncias, de substâncias antioxidantes presentes nele, por conta da cafeína que ele tem também, que aceleram aí em 35... Ele tem uma coisa de termogênico, é isso? Isso, tá? Então ele acelera acelera o metabolismo, aumentando então a queima de calorias, tendo realmente esse efeito no emagrecimento. Porque a indústria pega isso, chá verde, e lota os supermercados, né? Com chá verde, com lixia, com não sei o que lá, com granola, com tudo. granola estou debochando, mas com tudo, né? Tudo. Com cereja, com não sei o que lá. Cada caixa de um jeito, cada desenho, mas a gente cada nunca sabe se ali tem vem chá verde mesmo, se é verdade. Sim, o ideal realmente é você usar a planta em si. Né? A gente vê muito no mercado, muitas misturas, né? Muitos produtos que você não tem uma concentração tão boa da planta, né? Da Camellia sinensis. Então, é você observar na hora, aí vem a leitura, né? Do rótulo, que a pessoa vê lá só no rótulo, chá verde ou matcha, mas não lê a composição, para ver se realmente é composto só daquele ingrediente. Então, você observar isso, e aí ele realmente tem essa propriedade, mas a gente vai além, né? As pessoas ficam muito focadas só em emagrecimento. Ele tem propriedades protetoras contra câncer, beneficiam a saúde do coração, ajudam a regular os níveis de glicose no sangue, tem um efeito diurético, ajuda numa desintoxicação do organismo. Tá? Então, realmente é uma bebida bem interessante, né? E de onde apareceu isso? Ele é muito utilizado no Japão, nos templos budistas. Eles usam isso naturalmente, né, pelos benefícios à saúde, e aí começaram a pesquisar as propriedades. Por causa da ansiedade, né, do foco. Concentração, exatamente. E aí começaram a estudar realmente a composição do chá e viram que ele apresenta esses outros benefícios. E aí ganhou o mundo. Exatamente. Ganhou as manchetes das revistas. Isso que você falou em relação a... Como planta, ela se interessou imediatamente. Não, pela planta. Eu já comprei algumas marcas no mercado, caixinha de sachê. É totalmente diferente. Sim. Você não sente o sabor. O chá verde, ele é muito acentuado. Sim. E o sachê é totalmente diferente. Aqui não é o hibisco. O hibisco é maravilhoso. Ele é até gostoso. Ele é um chá saboroso. A planta mesmo. Ele em sachê não é legal. É diferente. Totalmente diferente. E Ele fica parece um sei lá, eu comparo um pouco o hibisco com a uva. Sim. Ele é gostoso. Eu tomei um dia quente e falei, gente, é uma delícia esse chá. Aí comecei a tomar. É muito bom também. O matcha, ele tem sido muito usado em receitas, não sei se você tem visto, assim, porque ele você só precisa adicionar, né? Diferente do chá verde, você não precisa fazer a infusão. Ah, é? Você só adiciona em água quente. E aí tem se usado muito em receitas de bolos, de cookies, de pães. Eu vi uma mistura de café com ele. Também. Café gelado. Sim, também. Shakes, então dá para você variar um pouco aí a forma de consumo dele. E quando a gente compra, assim, no rótulo, tem que ter registro no órgão sanitário? Na verdade, a gente buscar um alimento também que não seja fraudado. A gente tem que observar, porque assim, alguns são isentos de registro, né? Mas uma coisa que a gente tem que observar muito é se tem todos os dados ali do fabricante, né? Se você tem ali o CNPJ, se você tem todas as informações corretas. Eu já peguei chás assim que você não tem nem o ingrediente.
Né? Você não sabe nem o que você está consumindo. Você não sabe nem se é chá. Você tem chá o 71 também, né? chá, Não é né? só Talvez seja até no uma mundo forma de- aqui Sim, fora, é o seria, mundo dos chás também. E dos chatos, né? Na verdade, comer e beber dá um trabalho, não é? Demanda um tempo, uma dedicação. Uma reflexão. Porque você pensa, aí você lê o rótulo, aí você tem que fazer um curso também para entender os rótulos. Olha, meu amor, dá trabalho. Intervalo, vamos voltar para ter o trabalho de aprender a fazer, porque a Lília faz centenas de coisas, assim, de brigadeiro a empadão, né? Não é uma coisa mais ou menos assim? Tudo é. Tudo. Sem lactose, sem glúten, sem isso, sem aquilo. Vamos aprender um pouquinho? Já já a gente volta. Sem censura, um programa da TV Brasil.